Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor, que é bom. Deus abençoe esses guerreiros da rede de intercessão Ouviram do Ipiranga. Vamos aí avançando, clamando pela misericórdia de Deus e transformação da nossa nação. Precisamos de muita graça e as suas orações têm feito muita diferença. Eu tenho que pedir para você, continua, vamos firmes até que o Senhor nos remova da terra, clamando, orando, intercedendo. Esse é o nosso chamado, amém? Bom, nós temos algumas coisas a tratar. Como eu sempre digo, eu não quero me alongar nos vídeos, mas eu acabo me alongando. Você tem um pouco de paciência aí, e assim que você tiver um tempo, ouça, assista ao vídeo e entre no trabalho que está sendo conduzido por Deus enquanto nós oramos. Deus governa dos céus através da sua igreja na terra. Se nós não orarmos, as coisas não vão acontecer. Então é muito importante que saibamos o coração de Deus e aqui na terra a gente governe através da oração, declarando, profetizando, dizendo aquilo que o Senhor decidiu no céu e declarando que vai acontecer na terra. Ninguém pode deter esse processo. É o plano que Deus desenvolveu. Vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele tenha domínio. Quem tem domínio somos nós na terra. Então trazemos o coração de Deus, falando com autoridade na terra, e isso é palavra, então não pode ser detido. Então eu quero que você fique firme na sua posição. É por isso que o diabo luta tanto contra você, porque se você fica na sua posição, falando o que Deus está dizendo no céu, nem todos os principados e potestades reunidos podem deter isso. Então fica firme na sua posição. Não o que temos de fazer é simplesmente manifestar o sonho de Deus aqui na terra, amém? Então fica aí, Deus vai te dar graça, vai te seguir de força, te revestir com as suas armas que não são carnais, mas poderosas em Deus, e você vai cumprir aquilo para o qual Deus te estabeleceu. Portanto, não desista, não retroceda, não se renda às pressões, não tenha medo dos ataques, fique firme, não é? O máximo que pode acontecer conosco é a gente morrer aqui na terra. Aí o desastre maior é qual? Vamos para a glória. Então fica firme, dê o seu sangue, dê a sua vida e saiba, nós só vamos sair da terra quando Deus achar que temos terminado o nosso propósito. Portanto, o meu trabalho, o seu trabalho é orar, interceder, ficarmos na posição, trazer o reino de Deus para a terra e não desistir jamais, em nome de Jesus, amém? Então a razão de estar aqui nesse vídeo, primeiro é agradecer a Deus que tem trazido cada semana mais participantes para essa rede. Então você já percebeu que eu costumo, nas sextas-feiras, eu recebo inscrições durante a semana, mas eu passo a semana avaliando os pedidos, não é? E realizando o processo de inserção. E na sexta-feira, aqueles que respondem de maneira alinhada com aquilo que estamos buscando, na sexta-feira que são incluídos os novos participantes. Então toda sexta-feira você tem percebido que Deus tem mandado gente para fazer parte dessa rede. Eu quero convidar você a não deixar de compartilhar esse projeto com outros guerreiros. Conhece alguém que ora? Conhece alguém que intercede? Apresente o projeto e o leve a inscrever-se para que a gente forme mesmo um exército. Há planos mais à frente de dividirmos em grupos para determinadas áreas específicas de ataque, não é? Então, tendo um grupo maior, podemos colocar as pessoas orando por alvos específicos, compartilhando as cargas e diminuindo o peso para cada grupo. Então, é interessante fazer isso. Então, mande mais amigos seus de guerra e de batalha para se inscrever em nome de Jesus, tá? Então, louvado seja Deus por todos esses que têm chegado. O que eu quero destacar também é que nós estamos nesse período de estabelecimento desse governo. A gente sabe, tem uma ligação com o coração de Deus. Ele deixou claro que ele estava escolhendo esse governo para um propósito e cabe a nós apoiarmos este governo com nossas orações. Se fosse o pior governo de todos, pela palavra temos a obrigação de intercedermos pelas autoridades. Este governo especificamente, que foi levantado para esse propósito específico, não é? Precisamos mais do que nunca
apoiar na intercessão, na oração. Você deve ter percebido as notícias nos últimos dias, um pouco de confusão, de barulho entre os poderes, no meio dos ministérios. Então é importante que nós mantenhamos a nossa posição. A gente não pode seguir as orientações da mídia, e uma boa parte dela está trabalhando contra o governo, e a grande maioria dela, se não toda, não entende nada sobre o reino de Deus, sobre coisas espirituais. Então eles vão ter a postura deles e vão fazer a leitura deles, como sempre fizeram, não é? Mas nós fazemos uma leitura espiritual das coisas. Então ontem mesmo era dia de jejum das mulheres, e enquanto minha esposa estava aqui comigo ontem, nós oramos, porquanto havia muito barulho desde o final da semana passada até ontem pela manhã. As notícias eram ruins, conflito entre o executivo e o legislativo, e o judiciário fervendo lá do outro lado. A gente sabe que são homens limitados, sem entendimento espiritual e sob uma grande influência das trevas. Então é natural que a postura deles seja contra o projeto do Senhor, mas cabe a nós nos posicionarmos espiritualmente. Eu queria pedir para você manter a sua posição firme. Não é? Nós percebemos que pela manhã as notícias eram muito ruins, e já da tarde para a noite houveram algumas conciliações, algumas tréguas, não é, que esperamos que não sejam temporárias, mas que nós possamos avançar para um tempo de paz no governo e desenvolvimento. Mas isso, não se engane, não será sustentado pelos homens, mas pelas nossas orações, adorações e intercessões. Então é assim que se manterá este governo. Quando o Senhor disse que quando esse governo assumisse, a igreja estaria assumindo junto, não é porque nós teríamos facilidade a partir de então, é porque se nós não estivermos lado a lado com este governo, ele não consegue passar. Não é? Então precisamos sistematicamente, esse é o nosso trabalho e a nossa prioridade, orar, não é, pela transformação do Brasil e a transformação do Brasil, além das nossas grandes e prioritárias atividades espirituais de igreja. Temos que acompanhar este governo, direcionar nossas orações de acordo com o coração de Deus. É impossível que ele passe. Há encantamentos, feitiçarias, bruxarias, palavras de peso, sentenças contrárias, há toda uma movimentação nas trevas sistemática para derrubar este governo, porque a derrubada deste governo significa, em primeiro lugar, a frustração do projeto de Deus, significa derrubar, não o apoio que foi basicamente cristão, não é, para este governo, a questão das famílias, ou seja, as trevas derrubam este governo. Há uma série de conceitos que eles podem derrubar juntamente e dizer que não é aquilo que é imprescindível, que está revelado na palavra, não tem valor, porque não pode sustentar este governo. Então cabe a nós orarmos para que de verdade Jesus Cristo governe através da igreja, enquanto ela ora e abençoa este governo. Nós devemos orar para que de verdade o presidente se renda a Jesus. Isso daria muita força a ele se ele pudesse declarar, não é, com toda a convicção de que ele reconhece o senhorio de Jesus Cristo, que a sua vida está integralmente nas mãos do Senhor. Isso lhe daria muita força para enfrentar o que ele tem enfrentado. Ele corre alguns riscos por causa dessas aberturas, não é? E isso também o limita na compreensão das coisas, porque falta essa intimidade com o Espírito de Deus. Então, ore para que ele se renda de verdade a Jesus. Prevemos um processo aí pelo meio, não é, de muito combate e conflito em relação à sua própria saúde. Há muita pressão sobre ele, porque os adversários sabem que sob pressão ele pode falar ou agir ou reagir de maneira desequilibrada. Precisamos orar para que haja paz no seu coração e tenha equilíbrio nas suas declarações. Precisamos orar para que a sua família seja protegida, não é, porque há um plano do adversário de destruir a sua família, uma vez que esse governo pleiteia pela família. Então, se a primeira família da nação for atingida,
não é? Isso também enfraquece essa bandeira. Então, são orações sistemáticas. Ore pela paz entre os poderes, não é? E o Senhor vai passar com fogo sobre eles, sobre o executivo, legislativo, judiciário, tudo que está ali colocado pelas trevas vai ser sacudido, o fogo vai passar, toda a palha será queimada, coisas escondidas em gavetas serão encontradas, dinheiro que está escondido, propina, corrupção, nada vai ficar fora do mover do Senhor. Mas no meio disso há muitas coisas no meio, então precisamos de uma marcação cerrada sobre este governo em nome de Jesus, tá? Então toda essa preparação para o ano nacional do arrependimento, ano do jubileu 2021, 2022, passa por esse processo. Isso já está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil já tem a ver com a preparação do jubileu. Então, em nome de Jesus, não fique disperso, não tenha uma participação superficial, envolva-se de verdade, é sistemático isso, essa é uma prioridade. Eu sei que você está envolvido nos seus trabalhos ministeriais, suas atividades familiares e tantas coisas, não é? Mas o fato de você ter se inscrito nessa rede de intercessão colocou você numa batalha que é imprescindível e eu tenho que pedir para você prioridade. Tá? Não posso exigir isso de você, porque eu sei, você tem que definir qual será a sua prioridade, mas eu quero que você pense nisso, não é? Porque não foi por acaso que você foi trazido a esse momento específico, não é? Temos a convicção de que e quando eu digo isso é preciso que você compreenda, não é porque essa é uma obra melhor ou pior, é uma questão de propósito, é uma questão de palavra de Deus, algo específico que Deus está fazendo, não teremos outro jubileu depois de 2022, a não ser dali 50 anos. Leia a sua Bíblia, compreenda coisas que estão envolvidas nesse período. Quando Jesus veio, ele citou o jubileu, a vinda deles, a estadia dele naquele tempo, 2000 anos atrás, tinha a ver com o jubileu. Então preste atenção, o fato de estarmos completando 50 anos não é um tempo comum, então é uma intercessão que eu preciso que você realmente seja sistemático, convicto nela, firme de manhã, de tarde e de noite, e envolva adoração, muita adoração, porque há muitas coisas envolvidas que nós não sabemos como orar, como diz a palavra. Precisamos que o Espírito Santo nos ajude em nossas fraquezas, e em meio à adoração o Senhor libera o seu mover, os seus exércitos. Apenas exalte o nome do Senhor quando você não tiver compreensão de como orar, tá bom? E finalmente, esse final de semana, tem a viagem do presidente a Israel, e é claro, esse é um momento muito importante, que é outro assunto que a mídia, os políticos, os economistas não têm a mínima compreensão do que significa. Acho que nem o próprio presidente tem a compreensão completa do que seja essa aproximação do Brasil com Israel, mas nós estamos dando passos em direção a nos tornarmos uma nação ovelha e não bode, sermos nação amiga de Israel, não é? E se você se lembra, quando nós compartilhamos aquela conferência que tivemos com a Cindy Jacobs e o Mário Brunig, nós tivemos a palavra de que quando houvesse a transferência da embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém, isso promoveria um boom de desenvolvimento e de avanço, de prosperidade para o Brasil. Por quê? Porque palavra de Deus, abençoarei os que te abençoarem. Mas o que a gente tem que entender que são muitas pressões para impedir que o presidente tome essa atitude. Temos que compreender que muitos dos nossos não compreendem a profundidade disso, quanto mais alguém que não tem essa caminhada com a palavra de Deus. Então, de certa maneira, é um passo
que envolveu promessas de campanha. Claro, a grande parcela de votos que o nosso presidente recebeu vem do nosso povo, aqueles que creem em Jesus, e há uma pressão da bancada evangélica. Então há uma mentalidade política sobre isso, mas nós pensamos espiritualmente, sabemos que Deus fará grandes coisas no Brasil a partir desse passo. Então é claro que quem vai resistir a essa mudança não são os homens, mas Satanás pessoalmente vai lutar para impedir isso. E é claro, usará políticos, os economistas, a própria população, porque o que significa isso? Significa que imediatamente os árabes vão rejeitar o Brasil. Não é? Nós temos um comércio com a Liga Árabe que promove um superávit aí de bilhões, 7 bilhões. Quem quer perder 7 bilhões de dólares por ter uma atitude que aparentemente não significa nada? Pensa, no natural, você tem que pensar com a mentalidade de pessoas que não conhecem a palavra. Né? É como se a gente estivesse apenas arrumando confusão, porque aí você vai perder receita, não é isso? Um superávit de 7 milhões de dólares, não é? Você vai perder, vai abrir espaço para que olhares de terroristas se coloquem sobre o Brasil. Você vai arrumar confusão com o politicamente correto. Então, no natural é arrumar confusão. Então, quem vai bancar uma situação como essa, a não ser Deus, o seu povo e o coração firme do presidente? Agora, o coração firme do presidente só vai se manter assim se nós o sustentarmos em oração, porque vai vir pressão econômica, pressão social, não é? Pressão política, pressão internacional, pressão diplomática. Pensa, como que ele vai sustentar isso? Você já deve ter percebido que as últimas declarações não falam mais sobre a mudança da embaixada, mas criar um escritório para desenvolver algumas coisas em Jerusalém, ou seja, um recuo da posição. E dá para entender, porque é muita pressão. Então, o que vai fazer isso acontecer é a nossa oração sistemática. Então, eu peço a você que durante essa viagem, desde agora, esteja orando, adorando, invocando a palavra de Deus, não é, sobre essa viagem. Libere palavras proféticas sobre o presidente, sobre a comitiva que vai. Comece a cobrir o Brasil. Eu sei que você já ora por isso, porque os olhares dos terroristas virão sobre nós, vão tentar nos intimidar para mudar essa posição. Então, só mesmo um milagre para que isso se cumpra. Agora, temos a convicção que a partir dessa mudança, os céus vão se abrir e grandes liberações vão chegar. E é disso que Satanás tem medo. Não é até interessante, já estão preocupados, porque já o Egito, os árabes já tomaram, a Arábia Saudita, não é? Já tomou posições de rejeitar nossa carne, nosso frango, ou seja, já estão rejeitando, começando a bloquear algumas coisas para nos intimidar. Então imagina quando isso for efetivado. Então é natural que haja uma resistência de todos os lados, mas é interessante que a própria intercessão de hoje no Brasil de Joelhos, que fez uma programação de oração pelos primeiros 100 dias de governo. Eu compartilhei isso já na rede de intercessão, não é? Então, se você não tem acompanhado todo dia, você pode verificar lá no site do Brasil de Joelhos qual é o tema da intercessão. Eu não tenho compartilhado todos os dias aqui, porque, não é? Às vezes nossos temas entram e acaba criando muito material e as pessoas não conseguem ler tudo, não é? Mas eu aconselho você a verificar sempre, todos os dias, como eu tenho feito no Brasil de Joelhos, visto qual é o tema da intercessão para cada dia. O tema de hoje fala justamente sobre isso, sobre recebermos recursos de todas as nações. E eu sei que isso vai acontecer, não é? Na visão dos políticos, dos economistas, é claro, vamos perder um grande mercado com os árabes, mas você tem que compreender que não é Deus
nunca dependeu desse ou daquele. Ele é uma fonte inesgotável. Quando nós abençoarmos Israel, certamente o Senhor tem muitas maneiras de trazer provisão para a nossa nação, não é? Então, olhe por isso, seremos muito prósperos e abençoados, para que se saiba que é a mão do Senhor que nos abençoa e nós não dependemos nem desse nem daquele. Lembrando que amamos os árabes, amamos os muçulmanos, desejamos que eles sejam salvos, desejamos que eles sejam marcados pela bênção do Senhor, mas não podemos ir contra a palavra nos chama para abençoar a Israel, e a palavra deixa claro que Jerusalém é sim a capital indivisível de Israel, e nós concordamos com a palavra, e o nosso governo vai concordar com a palavra, e por causa disso o Brasil é sim uma nação ovelha que vai contar com a bênção do Senhor. Mas para isso precisamos orar sistematicamente. Então eu peço a você, ore, adore, clame ao Senhor, creia em Deus, mas fique firme na sua posição. As coisas vão chacoalhar, vão balançar, tanto não é nessa tramitação aí da reforma da Previdência, essas rusgas entre os poderes. O que tem que ser abalado, será abalado. O fogo do Senhor está passando. Estejamos firmes na nossa posição. Deus não saiu e não sairá do controle. Está no seu trono, não sairá dele, está sob o controle dele. Mas nós temos que ficar firmes. Então eu quero pedir a você, seja firme na sua intercessão, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Adore nos dias de jejum. Mulheres, manda fogo. Homens, mandem fogo em cada dia de jejum, não é? Adorem sistematicamente, tragam a glória de Deus, não deixa passar nada, fique atento às informações. Lembrando que as notícias da mídia sempre serão tendenciosas, puxando contra, e numa visão natural você tem que compreender isso. Não adianta ficar entrando em conflito com a mídia. Esse não é? Enquanto não tivermos uma transformação cultural na igreja, para que nós tenhamos pessoas de nível influenciando a cultura, influenciando a mídia, é assim que vai acontecer, não é? Por isso, oremos por isso. Precisamos, não é, de pessoas, precisamos de Esther, de Mordecai, nas posições de autoridade na mídia e em cada área da sociedade. Então não se preocupe, é natural que isso vai acontecer. Nosso trabalho é orar para que as coisas funcionem, que o fogo do Senhor passe, queime a palha e permaneça apenas a glória do Senhor, e é isso que vai acontecer em nome de Jesus. Fique firme, nós vamos juntos para a glória do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Não retroceda nem um milímetro. Vamos avançando no poder que está sobre nós. Não é isso? O Espírito do Senhor Deus está sobre nós, pelo que nos ungiu para apregoarmos esse ano aceitável do Senhor. 2022 é poderoso, mas o ambiente, o clima já começou. O mover para isso já começou. Já fundamos um núcleo aqui de São Paulo, e haverá um núcleo aí na sua cidade, aí no seu estado, não é, na capital do seu estado. Se de repente você for mais ousado, vai ter um núcleo na capital do seu estado e um aí na sua cidade, não é? Vamos nos organizar para tomar cada estado no poder do nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, vamos firme. Declaro uma unção poderosa caindo sobre a sua cabeça. Óleo fresco caindo sobre a sua cabeça, uma unção de poder vindo sobre a sua vida em nome de Jesus. É isso que vai acontecer, a glória de Deus caindo sobre a sua vida. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Há poder de Deus caindo sobre você em nome de Jesus. Eu profetizo poder do céu caindo sobre você. Recebe o seu capacete, a sua couraça, seu cinturão, seus pés calçados, seu escudo, sua espada, não é? Armas que não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A praga não vai chegar à sua tenda. Você está descansando à sombra do Deus que é onipotente. Então creia, confie, vamos avançar. Deus está dando ordens aos seus anjos ao nosso respeito. O Brasil está cercado por esses exércitos e anjos estão sendo ordenados para acompanhar nosso presidente, escoltá-lo, não é, em nome de Jesus. As comitivas que andam com ele, não é, tudo que está no governo, que não foi Deus quem mandou, vai ser arrancado, e aquilo que Deus quer levantar, vai ser levantado, porque você está
posicionado. A praga não vai chegar à sua tenda, a cura está entrando na sua casa, entre a sua parentela. Deus vai exigir mais de você. Às vezes você não vai poder ficar tão centrado nos seus queridos, nos seus amados, não é? Pode saber, enquanto você corre pelo reino, Deus vai correr pela tua casa. Descanse em Deus, remova do seu coração medo e ansiedade, porque Deus está cuidando de você e da sua família e das suas coisas, para que você possa estar centrado nessa batalha. Não é? Quando a gente está no serviço militar, Deus cuida o serviço militar cuida das nossas fardas, providencia nosso alimento, ou seja, você não vai para a guerra, para o exército, por sua própria conta. Será que Deus alistou a mim e a você para que a gente tenha que cuidar das nossas coisas? Fique tranquilo, não é? Aliás, você também é embaixador dos céus, então seu governo vai cuidar de você, vai cuidar das suas coisas. Então, em nome de Jesus, descanse em Deus, busque o reino de Deus, a sua justiça, e o Senhor vai acrescentar na sua vida o que é necessário. É tempo de marchar, tempo de avançar e sermos abençoados, não é? Enquanto nos aproximamos de Israel, não é? Deus abençoa o Brasil, e você está no Brasil recebendo essa bênção. Confie em Deus, é tempo de vitória para nós. Então, em nome de Jesus, não tenha medo, vamos avançar para a glória do nome do Senhor. Ouviram do Ipiranga? Jesus Cristo é sim o Senhor do Brasil. E Deus te abençoe. A gente vai continuar se vendo, se relacionando no poder e na unção do nosso Deus. Deus te abençoe. Aquele que está sentado no trono ao Cordeiro é digno de receber honra, glória, louvor, poder, domínio, majestade, força e sabedoria para sempre, porque do nosso Deus é a salvação. Nós oramos gratos ao Senhor em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Tchau, tchau.